em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus manda Jacó, Betel, a levantar um altar. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste de diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Aleluia, Pai. E subamos a Betel, glória a Deus. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é tremendo. E Ele tem algo para falar conosco através da sua palavra. Nós conhecemos um pouco da história de Jacó. Jacó, no capítulo 28, um pouquinho lá atrás, né? No 28, ele tem a visão da escada, né? Ele tem a visão, Jacó 28, versículo de número 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Chegou a um lugar e passou a noite, porque o sol já era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou. Ele teve um sonho. Então, amados, nesse sonho que ele tem, ele vai ver uma escada cujo topo tocava os céus, e que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Glória a Deus. Mas, irmãos, em rápidas palavras, quem conhece e sabe da história de Jacó, nós sabemos que Jacó ele vai enganar o teu pai. Ele vai enganar o pai para poder ganhar o direito de reinar, a primogenitura. Porque o primeiro é Esaú. Ele queria reinar. Mas aí a Bíblia diz que Jacó está em casa e ele vai fazer um guisado, vai fazer uma comida, está em casa. E Esaú sai para caçar, mas não pega nada, não consegue nada, está cansado. E quando ele chega com fome. Preste bem atenção, irmãos, que essa palavra ela tem várias interpretações. Tem para as nossas vidas também, porque o adversário ele sabe das nossas fraquezas. Ele conhece as nossas falhas, as nossas fraquezas, a nossa estrutura. E ele teve fome quando ele chega. Jacó não está nada errado, Jacó está fazendo a sua comida, o seu guisado. E ele tem fome e ele pede um prato de lentilhas. E naquele momento, quando Esaú pede um prato de lentilhas, Jacó vai dizer: eu não te dou, mas eu te vendo. Olha só onde o adversário pega. Preste bem atenção. Porque muitas das vezes, quando nós estamos tristes, quando estamos angustiados, ou às vezes quando nós falamos tantas besteiras, o adversário sempre pode colocar alguém para tentar tirar aquilo que Deus entregou para nós. Porque muitas vezes nós perdemos as bênçãos de Deus. A bênção já chegou, ou a bênção está em nossas mãos e nós perdemos a bênção de Deus. Quantas pessoas que você já viu, e eu já vi também, que elas foram abençoadas, mas perderam tudo? Já conheceu alguém?
Eu já conheci empresários, perderam tudo. Tem um monte, irmãos, de empresários. Pessoas que foram bem-sucedidas. Pediu, Deus deu, Deus entregou, mas não soube zelar para aquilo que Deus deu. Aleluia. Não soube cuidar daquilo que Deus entregou para ele. Então, irmãos, eu sei que nós pregamos e nós falamos isso, que a tua bênção é a tua bênção e mais de ninguém, mas se nós não vigiarmos, perde a bênção. Mas que isso, pastor? É a palavra, não sou eu, é a palavra. Porque Jacó não roubou ninguém. E nós conhecemos isso, que Jacó é usurpador, ladrão, não sei o quê, mas ele não roubou ninguém, ele estava em casa cozinhando e o camarada chega lá e diz: eu tenho fome. Eu não sou obrigado a lhe dar nada. E ele pede um prato de comida, mas ele vai dizer: olha, eu não sou obrigado, eu te vendo. Tá bem. E aí, Jacó vai dizer: olha, vende a sua primogenitura. O problema está aí. Para Esaú aquilo não significava nada, mas para Jacó significava tudo. Aleluia. Você entendeu? Ele não deu dinheiro. Tem gente que valoriza mais o dinheiro do que a sua dignidade, do que o seu nome. Tem gente que valoriza mais o dinheiro do que o filho. Tem gente que valoriza mais o dinheiro na mão, aquilo que está na mão, aquilo que ele está vendo. E o que ele estava vendo? Era o quê? A comida. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, na verdade, a gente sabe, a gente aprende isso. Jacó, usurpador, ladrão, tomou. Não, mas ele não roubou nada. Quem entregou por um prato de lentilhas foi quem? Esaú. A pessoa está na igreja, a pessoa está bem, a pessoa está orando, a pessoa está buscando, a pessoa ganha oportunidade, até prega, louva e tal, e daqui a pouco a pessoa vai para o mundo. Daqui a pouco a pessoa chega ali e compra uma droga, alguma coisa, é a fraqueza de cada um. Ah, porque fulano, porque ele foi, porque fulano que Bertano ofereceu, mas também não. Não, ele que foi dar com carro com as próprias mãos. Então, irmãos, chegou a hora de nós assumirmos a nossa responsabilidade. Quem vai até Jacó é Esaú. E quem vai até uma boca de fumo, quem vai até um forró, até um baile, até um bar, e chega ali, não, eu estou com a cabeça quente, porque eu estou com problema, e a pessoa chega lá e se enterra. E muitas vezes perde o salário todo. É ela que foi. Foi ela que foi. Então chegou a hora de nós assumirmos a nossa responsabilidade. Nós tomamos decisões. Nós que tomamos decisões. E aí, irmãos, resumindo só um pouquinho da história. Jacó tem que fugir. Porque Esaú era homem de caça. Era guerreiro. Jacó não, Jacó era da casa, era de casa. Era do lar, era de casa. Era cozinheiro. Obrigado, meu diabo. Ele estava fazendo a comida, ele estava ajudando a tua mãe, ele está em casa, mas a Bíblia diz isso, que Esaú era caçador dele. Ele era caçador. E a gente sabe que esse camarada, ele enfrenta animais, ele sabe lidar com armas, ele é guerreiro. Jacó não, Jacó era tranquilo. Não é questão de idade, não é questão de tamanho, não. É questão de ser quem ele era. Quem ele era. E Jacó conhecia quem era o seu irmão. Que se ele pegasse, matava. Então Jacó tem que fugir.
Irmãos, eu queria que nessa noite você entendesse isso, mas chega em casa, lê a Bíblia e pergunta: pastor, está certo? Será? Lê a Bíblia. Deus vai aparecer para um homem fugitivo. Oh, meu Deus. Porque na nossa visão, a gente é fiel hoje com o Face, com o Instagram, com não sei mais o que eu não conheço muito bem, na internet. Mas tem outras coisas que hoje você faz divulgação. Não é verdade? Você vai divulgar, você vai falar. Mas a cara de Jacó estaria no Face. Está vendo, tá ali, irmão? Fugitivo. Roubou, irmão, mas ninguém sabe, ele roubou ou não roubou? Ele não roubou. Ele foi esperto, ele foi inteligente. Obrigado, meu Breno. É isso aí. Tem um monte de crente bobo. É verdade. A bênção vem, a bênção chega e ele não aproveita a oportunidade. Pastor, mas o senhor está ensinando? Não estou ensinando. Ele estava cozinhando e ele chega lá, eu estou com fome. Ele diz: olha, me vende a sua primogenitura. Eu dou um prato, não tem problema, dou até 2. Porque para Esaú, irmão, entenda bem, para Esaú não valia de nada o seu direito de reinar. Ele não estava preocupado após a morte do pai. Ele dá continuidade em tudo aquilo que o pai construiu. Meu Deus, é muito forte, irmão. Aleluia, glória a Deus. Lábia, xergue, anda, labassúbia. É muito, meu Deus do céu, é muito forte, irmão. É muito forte. Glória a Deus. Isso é muito forte, irmãos. Irmãos, nós estamos aqui nessa igreja e se Deus achar por bem e nos levar, alguém vai ter que dar continuidade naquilo que nós começamos, porque esse templo, esse lugar de adoração não é nosso, é de Deus, é do ministério, é da igreja. Isso aqui não pode ser vendido, vai ser um bar, vai dar poder no nome de Jesus, vai ser isso, vai ser aquilo, da igreja. É para adoração do Senhor. Alguém vai ter que dar continuidade. Então, para você tem que ter muito valor. Para nós tem que ter muito valor, irmãos. Aleluia. Aleluia. E aí nós vamos vir para a nossa vida espiritual. Por que as pessoas, nós vamos encontrar pessoas, eu estou usando exemplo, tá, irmão? Perdoe. Eu não estou julgando, não, estou usando exemplo. Mas quantas pessoas que você vai encontrar com ela, e você aí, como que tá? Tudo bem? Não, estou fora da igreja, eu saí. Ó, fumando. Gente, tem pessoas que saem da igreja hoje, saiu eu acho muito errado o termo sair da igreja. É sair da presença de Deus. Porque igreja, nós vamos sair daqui a pouco. Nós vamos para a nossa casa, vamos para o nosso trabalho. Nós não estamos aqui direto aqui, não. Então é sair da presença de Deus. No outro dia a pessoa está fumando. No outro dia a pessoa está bebendo. Irmão, peraí, irmão. Estava numa fome brava de fumar terrível. Não, meu Deus. Estava numa sede da cerveja que só misericórdia. Eu não estou julgando, eu estou ensinando, meu Deus. A pessoa vai com as próprias mãos, daqui a pouco você vê a pessoa transformado daquilo que ele era dentro da presença de Deus. Aleluia. Não, eu vou tomar na igreja, não, fumando e tal, é muito fácil, muito rápido, irmãos. Muito rápido. Irmãos, quem ama e perde um relacionamento, ele vai passar por uma fase muito difícil. Eu estou dizendo, eu já acompanhei, eu não estou mais orando no grupo de intercessão, só tem mulher. Eu não estou orando mais no grupo de intercessão, que eu orava muito com a pastora, eu vou no monte e oro com ela. Mas no grupo de intercessão ali, as irmãs que estão orando, tem bastante irmãs. Eu ouço as irmãs orando, tá? E eu sei que a pastora, às vezes, ficava até tarde com as irmãs, aconselhando, principalmente a quesito do casamento. É muito triste. Olha, as mulheres, homem também, tá, irmãos? Lutando pelo casamento, minha esposa me deixou, meu esposo deixou, e lutando pelo casamento, por quê? Porque ele sabe o valor que tem. Ele apresentou diante do altar, ele orou para aquilo acontecer, e o adversário entrou ali para destruir aquele casamento, e ela está lutando para que Deus venha restaurar aquela aliança. Por quê? Porque ela entende que Deus abençoou aquela aliança, e ninguém pode separar, ninguém pode destruir. Glória a Deus.
E Esaú não lutou por nada. Ele entregou de mão beijada. Pelo outro lado, Jacó vai enfrentar a morte para ter o direito de reinar. Aleluia, glória. Irmão, ele vai enfrentar a morte, vai botar a vida em risco. Entenda bem, entenda, irmão. Pesquisa, busca, que você vai entender. Aleluia. Deus está dizendo dos céus: Esaú não valoriza a bênção que eu lhe entreguei. Aleluia. Jacó vai mentir? Vai mentir. A Bíblia diz, ele vai mentir. Né? Ele vai mentir duas vezes. Mas Deus aparece para esse homem lá no deserto. Eu quero que você entenda isso. Aleluia. Não adianta o homem falar, não adianta o homem se debater, porque Deus conhece o coração de cada um de nós, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Jacó também era pastor de ovelhas. Quem era Davi? Pastor de ovelhas. Aleluia. Esaú, caçador. Quem caça, mata. Glória a Deus Deus. chama. Cada terrível. Aí Deus está dizendo, Jacó, eu tenho algo contigo. Oh, Deus. Jacó foge, o que ele tem? Ele tem uma bolsinha, ele tem um pão, ele tem um odre com água, e ele não tem nenhum travesseiro, mas ele chega num lugar, e nesse lugar que ele vai dar o nome de Betel, que significa a casa de Deus. Deus está aqui, a casa de Deus. Aleluia. Imagina, só olha para o céu, vê as estrelas, um lado para o outro, tudo escuro, deixou a cama, deixou o conforto da tua casa, do pai, porque todos nós sabemos disso quando criança, jovem, o pai oferece para nós o conforto, a casinha, tem a caminha lá, tem tudo lá. E ele agora não tem nada, ele só tem o deserto. Não está em casa, porque se estivesse em casa, quer tomar um leitinho quente, ele poderia tomar. Não tem, está no deserto. Só um pedaço de pão e água e o deserto. Mas ele vai pegar a pedra, vai deitar, e quando ele deita, irmão, esse homem está fugindo, o irmão foi atrás, mas não conseguiu pegar. Aleluia. Quem consegue dormir? Oh, meu Deus, eu vou terminar a mensagem aqui agora. Quem consegue dormir sendo perseguido? Você entendeu? Hã? Quem consegue dormir sabendo que está sendo procurado por morrer? Aleluia. Mas ele não só dorme, mas ele sonha. Ele não só dorme, mas ele sonha. Irmão, tinha um negócio com Deus. Aleluia. Irmãos, nós precisamos aprender a confiar em Deus. O patrão chega lá, vai passar uma lista aí, fulano vai ser mandado embora, vai ser um monte. O problema é que ninguém vai ser mandado embora, irmão. Se você acredita em Deus, você vai chegar em casa, vai orar, vai apresentar a Deus e vai dormir tranquilo. Porque a gente louva, irmãos, e muitas vezes nós não colocamos em prática. Um monte de irmã chega na frente, vai cantar, é jovem, irmão, um monte. Pode dormir tranquilo, mas na hora de colocar em prática, irmão. Pastor, isso aconteceu no serviço. O garoto falou que eu ia ser mandado embora. Cheguei, olhei. Quem sabe é Deus. Ele foi embora. Aí, você está lá. Ô, glória, tá vendo? Testemunho. É isso aí, irmão. O teu irmão confiou em Deus e o irmão orou a Deus e sabe, não, faço meu trabalho direitinho, o patrão sabe. Primeiro Deus está vendo, mas o patrão sabe também, e eu faço direitinho. Acabou, eu tenho certeza do que eu faço. Eu tenho certeza que o patrão, ele precisa de mim aqui. Aleluia, Porque glória a até para Deus. você arrumar alguém hoje é difícil, irmão. Aleluia! Glória a Deus. E primeiro nós confiamos em Deus, acabou. Meu Deus. Aleluia. A pessoa vai fazer um exame. Aí canta na igreja, pode dormir tranquilo, vai fazer o exame e não dorme de noite. Ô irmãos, como que nós estamos servindo a Deus?
Meu Jesus amado. Eu estava vendo no YouTube. Hoje você vê tudo, você sabe de tudo. Aí eu estava vendo esse negócio da Bolsa Família, muitas pessoas não estão conseguindo receber e tal, alguma mudança e pá. Não é que não vai receber, mas tem alguma mudança e tal, apresentar documento, aquela coisa toda. Aí eu começo a ver os comentários das pessoas. Aí muitas pessoas, depois eu até falei com a pastora, muitas pessoas preocupadas e tal, e o que vai fazer, pedindo ajuda, porque tal, não recebeu. Oi, irmão, se é direito seu, acabou. É direito seu. Vai receber. Tem gente que nem dorme. Então, irmãos, nós confiamos ou nós não confiamos? Nós acreditamos em Deus ou nós não acreditamos em Deus? Aleluia. Crente de olheira, porque não consegue dormir, porque não consegue acreditar que Deus vai entrar com providência. Ele entra com providência. O irmão Paulo, o pastor Paulo, contou aqui daquela vez do cartão, né, que ele estava preocupado, Deus providenciou, usou a pessoa lá, Deus abençoou ele. Irmão, é assim que Deus faz, irmãos. Eu, pastora, eu estava desempregado e a gente ficou um tempo na obra, só na obra mesmo. E eu não ganho salário de igreja. E é muito difícil, irmão. Não é fácil. E às vezes chegava o cartão e às vezes o cartão vinha pesado. E eu falava com ela, e agora? Só Jesus para ter misericórdia. Calma, fica tranquilo, Deus vai entrar com providência. Aleluia. Glória a Deus. Porque você está fazendo a obra de Deus, irmão. E Deus entra com providência. Deus nunca vai nos deixar envergonhados. Jacó fez um voto. E ele falou com Deus, Deus, se o Senhor me guardares nesta caminhada que faço, porque ele está indo de direção à casa do teu tio, Labão. Se o Senhor me guardar e me deres comida para comer, vestes para vestir, e me guardares nesta caminhada, eu lhe darei o dízimo de tudo. Aleluia. Irmãos, preste bem atenção, ele não está dizendo que dará dinheiro. Ele vai dizer, eu darei as primícias, porque o dízimo é primícia. As primícias de tudo aquilo que o Senhor tem dado. Aleluia. E Deus entrou com providência naquela terra. Estou resumindo, tá? Porque o teu tio tentou o envergonhar. Sabe disso? O teu tio o enganou, ou seja, ele vai pagar um preço da mesma coisa que ele fez com o irmão, ele vai pagar um preço, mas Deus não abandonou. Nós pagamos um preço por aquilo que nós fazemos. Mas eu entendo que, na verdade, ele paga um preço por aquilo que ele obteve. Ele teve que pagar um preço naquela terra. Ele almeja casar com uma filha e o pai lhe dá outra. Foi enganado também. Na noite do casamento, ele foi enganado. Mas ele ama, ele vai, olha, irmão, Jacó é determinado. Ele é determinado, ele vai dizer, não tem problema, eu vou trabalhar de graça. Ei, de graça. Numa terra estranha, eu vou trabalhar de graça, sou gratuito. 7 anos. Por amor da sua amada, prometida, que também era pastora de ovelha. Tá? E ele vai ganhar algumas ovelhinhas. Aquelas que não tinham valor. Oh, Deus. Porque eram malhadas. Pô, irmão, quero sair daqui para entrar lá no 35 e fechar. Eu vou fechar. O diabo, ele pode querer te enganar, ele pode pensar que está te machucando, te ofendendo, sabe? Te envergonhando. Ele ganha as malhadas
Mas Deus dá uma estratégia para ele. Deus manda ele pegar uma varinha de amendoeira e ele vai dar uns riscos, vai cortar essas varinhas de amendoeira e ele vai colocar no coxo ali, de onde bebe água. No coxo, tem o coxo da comida e o coxo da água. E quando elas iam beber, bebiam daquela água. E as ovelhas, elas cruzavam. Começou a sair as ovelhas pura, porque a que tem mais valor são as brancas. As malhadas, para lã, para comércio, não tinha muito valor. Mas ele ganhou as malhadas. Mas Deus dava a ele. Quando elas estavam, né, para dar as suas crias, elas geravam branquinha. Glória a Deus. O sogro terrível. Ele achou então que Jacó estava passando a perna dele, mas não estava, era dele. Ao ponto de expulsá-lo, de tirá-lo, tem que apartar esse cara daqui. Mas quando apartou, a Bíblia diz que ele sai de lá com. Aí que nós vamos entender no 35. Que ele está aqui com um bocado de gente. Ele tem um monte de gente ao seu serviço. Quando ele sai de lá, ele leva uma comitiva. Ele vai levar gados. Ele tem gados. Ele está saindo de lá um fazendeiro. Se fosse hoje, irmãos, eu não estou inventando nada, é a palavra. Se fosse hoje, ele ia chegar na casa, na tua terra, de Hilux. Irmãos, é a palavra. Aí o pessoal, pastor, não, é a palavra. Ele vai chegar, irmãos, com bois. Portanto, ele vai ter que fazer esse conserto para poder chegar perante o seu irmão. Glória a Deus. Meu Deus. Vai encontrar com o irmão, ele faz o conserto, ele prepara os seus homens, ele manda levar presentes, que o irmão agora já está arrependido, o irmão já vai abraçar, vai beijar, vai perdoar ele, já está velho. Mas por quê? Porque ele fez um conserto comigo. O conserto foi lá no Val de Jabó. Aonde agora ele chega perante o irmão e ele vai chegar mancando, porque o anjo feriu ele vai chegar mancando. Agora ele está aleijado, está mancando. Foi uma marca, um sinal. Ele está velho. Mas chegou e voltou um homem forte. Porque Deus o abençoou daquela terra. Aleluia. Oh, glória. Então, irmão, não cai na conversa de ninguém, não. Se você serve a Deus, se você ama a Deus, se você está fazendo as coisas de Deus com sinceridade, Deus já te abençoou, não vai te abençoar, Deus já te abençoou no seu propósito. E o seu propósito foi consagrado a Deus, já deu certo, irmão. Aleluia. Não falava que não vai dar certo, não adianta, não, já deu certo, não, Jesus. Glória a Deus. Então vamos fechar a mensagem. Essa gente, elas trazem com eles deuses estranhos, porque eles moravam lá, habitavam lá, e não conhecia Deus como Jacó conhecia Deus. Então Deus vai dizer, manda eles tirar as vestes, trocar vestes, manda tirar os deuses estranhos, porque eu tenho um negócio com vocês. E você está pisando numa terra que foi abençoada, Betel. Aonde eu falei com você, aonde anjos subiam, anjos desciam, um lugar santo. Glória a Deus. E aí todo mundo obedece, tira tudo, porque nós entendemos que Deus não trabalha no meio de impurezas. Aí, irmãos, eu quero até aproveitar a mensagem. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação, e coisa boa a gente tem que pegar, irmãos, para nós. E aí os pais, tá, irmãos? Porque a gente tem que ter muito cuidado. Eu sei que é difícil, não é fácil, não. Aí o pastor estava contando, ele foi chamado, como nós também somos chamados para orar em algumas casas, ele foi chamado para orar numa casa, e essa casa era um casal de obreiros, de crentes, dirigentes de igrejas, dirigentes. O presbítero, a esposa diaconista. E só que a casa, na casa, tinha alguma coisa errada na casa. Na casa, nada prosperava. Na casa, eles entravam em contenda, em confusão. E chamaram o pastor presidente, o pastor foi lá. Aí o pastor estava falando.
que quando ele chegou, aí eles disseram, vamos orar, inclusive vamos orar no quarto do meu filho também, porque ele não consegue dormir direito à noite. Isso aqui está dentro da mensagem, tá, irmão? Porque Deus disse, tirai aquilo que é impuro, purificai, mudai as vestes, tirai os deuses, tirai tudo. Deus estranho. Aleluia. E aí, meus irmãos, o pai, vocês são pais, nós somos pais, a gente sabe disso, é muito difícil. É muito difícil olhar tudo. É muito difícil. E até eles crescerem, se casarem, é uma responsabilidade, não é verdade? Dos pais. Aí o pastor começou a orar, e o problema estava no quarto daquele garoto. Quando ele começou a orar, ele viu, não trocou de visão, ele viu quando o demônio saiu, e ele falou que tinha um pé de manga assim, o demônio ficou lá no pé de manga. Ele contando. E o cachorro, que é o animal verde. E o cachorro, e ele falou, vamos lá, o cachorro está assim, até o presbítero, mas não estava ligado no mistério. Era o cachorro, era o demônio. Falou, vamos lá no quarto, vamos lá. Quando ele chegou no quarto, ele começou a orar. Ele falou, Deus, me mostra o que é isso, Senhor. O problema está nesse quarto. Aí acabou de orar, ele sentado, foi tomar um café, e tomando café, e o cachorro, ele olhou pela janela. Quem tem o dom, né? Quem tem o dom, irmãos? Quem tem o dom de visão, vai ver. Aí ele falou que viu o demônio. Aí ele veio pro irmão e falou, tá vendo o demônio lá? Não, o demônio tá lá. É porque não tem um dom, irmão. Obrigado, não tem. Cada um tem um dom que Deus deu. Não é verdade? Cada um tem um dom. Aí ele falou, o demônio tá lá. Esse demônio só vai sair dali. O cachorro tá vendo. Você não tá vendo, o cachorro tá vendo, porque é o animal vê. E ele só vai sair dali quando houver um conserto dentro dessa casa. Aí disse que o presbítero falou, poxa, mas a gente ora, até ficou um pouco meio desancado, a gente ora, a gente busca, eu e minha esposa. Não, o problema não é vocês. O problema está lá naquele quarto. Nós vamos naquele quarto agora, nós vamos orando lá naquele quarto e Deus vai mostrar pra gente. Eita! E aí, irmão, nós temos que vigiar até com que entra dentro da nossa casa. Aí o pastor falou que foi lá, começou a orar, quando ele foi orando, Deus mostrou. Ele olhou assim, né, no quarto do menino, tinha um monte de livros, um monte de coisa assim, que ele olhou um livro de São Cipriano. São Cipriano, é livro de bruxaria, terrível, perigoso. É daquele camarada que matou um monte de gente lá no Lázaro, não foi? Que matou um monte de gente, que ninguém pegava ele, que veio um monte de polícia para pegar e tal. Bruxaria. Irmão, ele botou o diabo dentro da casa, os pais cristãos, mas o diabo entrou dentro da casa por quê? Uma brechinha. Por uma brechinha. Por uma brecha, o diabo entrou. Por uma brecha. Eles eram cristãos, mas o filho não é. O filho vai chegando, vai botando. O diabo não. O diabo, ele pode não estar na sala, pode não estar no quarto do pai, pode não. Mas lá naquele quarto ali ele tinha legalidade. Portanto, o pastor viu saindo do quarto, menino. Então, irmãos, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai e mudai as vossas vestes. Então nós temos que vigiar até o que entra dentro da nossa casa. Aleluia. Porque senão o inimigo entra juntinho. Temos que vigiar com o que entra dentro da nossa igreja. A igreja também, mano. Esse dia a pastora estava falando um monte de gente, eu vou dar umas roupas para a igreja e tal. Você não sabe, você não sabe, irmão. Eu vou dar isso, aquilo para a igreja. Eu vim trazer um pouquinho de flor para a igreja, você não sabe nem quem é a pessoa, gente. Nós não podemos, aquilo que vem aqui, vem das mãos dos servos de Deus, compra na loja, a gente ora, abençoa, consagra, então a gente tem que vigiar, irmãos. É muito forte essa mensagem. Vigia com aquilo que você ganha. Teve uma vez que eu ganhei, estava ali com a pastora, não estou falando não de ninguém, não tem problema, mas eu ganhei um pacote daquele da. Como é que é o nome do bombom, gente? Ferreiro Rocher. Rapaz, a caixa desse tamanho assim, ó. A água veio na boca dele. Eita glória! Pelo amor de Deus. Aleluia! A gente tem que vigiar, gente. Vigia. Cuidado, tá? Cuidado.
E tem gente que já sabe na mesma hora, a pessoa entregou, já sai comendo, já fala, maravilha. Tá rindo, Zé? Aqui, ó. Não, eu falei, pastor. Hã? Vigia, é. O cara deu pro pastor dele, ele pegou os corrinhos do Ó. caminhão e deu pro pastor do Misericórdia. Lá o pastor comeu assim, sabe? É, ele não sabia, coitado dele, né? Nenhum mal chegará na sua tenda, comerá coisas mortíferas, ele não ia falar dano algum, ele não sabia. Agora, se ele sabe e come, vai dar problema, porque está consagrado a outro Deus. Então, a pessoa fizer de abuso, nada, que nada, posso me dar aqui que eu vou comer. Aí vai pagar o preço. Então, eu ganhei 3 nós- casos. Oi? Eu vou assim, tudo amarradinho, bonitinho, falando assim. Cheguei na rua, joguei tudo fora. porque você não sabe, tá certo. Você não sabe de quem está vindo. Tá? Inclusive, se alguém quiser comprar uma caixinha pra mim, eu sei. Mas aí, irmão. Tô brincando, tá, irmão? Não, quando você sabe que vem, não, nós somos servos de Deus, tem a nossa confraternização aqui, é outra coisa, irmão. As crianças, a pastora vai comprar, as irmãs se reúnem para fazer a festinha das crianças, é uma coisa. Agora, isso até para ensinar as crianças, tá, irmão? Porque tem crianças que ensinar a não comer, irmão, porque a gente não sabe. Tem pessoas que é tudo para ter um filho e não tem. Não sei por que eu estou falando isso, mas Deus está mandando eu falar vigia. Meu tio, Márcio, ele trabalhou numa. Não fica aí perto, pode falar. Aí a mulher falou, se falou uma quentinha pra ele, não vai, mano. Aí ele não comeu a quentinha. Chegou lá em casa, deu os passos lá do cachorro. Meu Deus. Tá vendo, irmãos? Então vamos vigiar, vamos orar e vamos vigiar, irmãos, porque a fúria do inimigo ela é intensa contra nós que estamos obreiros, nós que estamos na obra do Senhor. A fúria do inimigo é grande contra as nossas vidas. Ele tenta nos parar, mas o sangue de Jesus há poder sobre as nossas vidas. Amém? Amém, glória a Deus. Nós vamos ministrar a ceia.